Eu estava organizando algumas coisas, algumas prateleiras e gavetas nesses últimos dias, aproveitando alguns dias de folga das férias de julho, e de repente, mexendo em uma gaveta, né, no fundo da gaveta, embaixo de algumas roupas, eu encontrei esta carta que eu escrevi no dia 27 de setembro de 2015, mais de 10 anos já atrás. E eu nem lembrava que eu havia colocado essa carta nessa gaveta embaixo dessas roupas. Essa foi uma carta que eu escrevi para Deus, agradecendo por muitas coisas, agradecendo por e contando também sobre sonhos que eu tinha naquela época, naquele ano, de sonhos que eu queria realizar, e também de como eu estava me sentindo em várias áreas da minha vida, inclusive profissionalmente. E aí eu sentei para ler com atenção e calma, reler, né, essa carta. E vendo, olha, gente, são 3 páginas cheinhas de informações aqui. E lendo essa carta, eu pude perceber os sonhos que eu sim consegui realizar, né? Que eu já estava agradecendo a Deus nessa época, coisas que eu queria, tanto profissionalmente quanto emocionalmente falando, e alguns que eu ainda não realizei, algumas viagens que eu ainda não fiz para estes lugares específicos e irão para minha nova carta. Mas há alguns sonhos aqui que eu destaquei, inclusive, porque eu vou contar para vocês, assim, por cima, um deles, por exemplo, que eu não realizei, e lendo aqui, sinceramente, hoje eu fico pensando onde é que eu tava com a cabeça, porque ainda bem que eu não realizei, eu não quero mais esses sonhos, eu não realizei e nem quero mais que eles se realizem, alguns deles aqui. E eu até quero refletir um pouquinho contigo sobre isso hoje. Um dos sonhos que eu vou compartilhar com você, porque já se realizou, então eu posso contar sem tantos detalhes, mas eu vou falar para você, é que eu não estava sentindo mais alegria e ânimo com o meu trabalho daquela época, como eu sentia anteriormente. E que a minha vontade era pedir demissão até o final daquele ano, então de 2015, né? Era pedir demissão até o final daquele ano. E aí eu menciono aqui o que eu gostaria de fazer. Só que nesse momento, eu lembro que para ter escrito isso aqui, eu tinha muito medo de pedir demissão. Besteira, né? Porque quando o funcionário não quer mais trabalhar no lugar, quem é que pode obrigar? Mas sempre aquele medo, né? Aquela raiz de medo, ou de rejeição, ou de estar fazendo mal a alguém, porque eu ia sair, ia deixar alguém na mão, sempre me colocando por último, né? Sempre pensando nos outros antes de pensar no que era melhor para mim. Como se eu fosse fazer uma tremenda falta no lugar, como se eu fosse insubstituível. Isso também é orgulho, né, gente? Hoje também eu já aprendi e melhorei nisso, graças a Deus. Mas nessa época era esse o medo que eu tinha. De estar sendo, assim, mal agradecida, por ter um trabalho, enquanto muitas pessoas não tinham um trabalho bom, que eu sonhava antes, né, de consegui-lo. E aí finalmente eu tinha esse trabalho e não estava mais contente com ele. Mas a gente muda, né? E aí eu menciono aqui o que eu gostaria de fazer, então, no lugar desse trabalho. E realmente eu pedi demissão, troquei de trabalho, fiz o que eu estava colocando aqui, que não tinha nada a ver com educação naquele momento. Eu iria ajudar um dos meus irmãos em em um empreendimento dele, e deu super certo, deu tudo certo. E ainda eu coloquei assim: Senhor, coloca o que é certo para mim no meu caminho, onde tu achares melhor e no ramo que satisfaça com mais alegria o meu coração. Eu não mencionei aqui me tornar empresária, porque naquele momento isso nunca havia passado pela minha cabeça. Eu acredito que outra crença limitante
de falta de merecimento, nunca nem passou pela minha cabeça, assim, conscientemente, de que eu pudesse ser empresária. Eu achava que eu ia ser CLT, também não havia nenhum problema com isso, mas eu não me via como empresária, achava que eu não havia nascido para isso e pronto. Então eu nem cheguei a escrever aqui que eu gostaria de ter, por exemplo, a minha própria escola de inglês, isso nunca nem passou pela minha cabeça. Eu achava que eu não tinha capacidade mesmo. Mas eu escrevi isso, pedindo para Deus colocar o que era certo para mim no meu caminho, onde onde Deus achasse melhor e no ramo que satisfizesse melhor e com mais alegria o meu coração. Ele sabia das minhas capacidades, ele sabia o que ele tinha guardado para mim e do nada, de repente, pouco tempo depois, do nada, me deu um clique. E se eu abrisse a minha própria escola de inglês? E aí as coisas começaram a se desenrolar de tal forma. É uma história muito bonita, inclusive. Um fato bem interessante, também muito ligado ao nosso poder interior de atração e desejo, sabe? E em outro vídeo eu quero falar sobre isso com você, porque eu tenho certeza que vai te inspirar também. Bom, este foi um dos desejos que eu realizei aqui e estou compartilhando com você. E aí, há outro, por exemplo, que eu menciono aqui, sobre construir uma casa no lote onde eu moro hoje, que é onde morava minha mãe, né, a casa dos meus pais. E aí eu escrevi aqui com detalhes como eu gostaria dessa casa. Todos os detalhes de como ela era, de 2 andares, grande, o que eu gostaria de ter nessa casa. Era uma casa grande. E aí, lendo aqui, eu chego a me arrepiar, gente, porque eu penso, pelo amor de Deus, eu não quero isso mais. Não quero de jeito nenhum. O meu gosto mudou totalmente, gente. Meu e do meu marido também, né? Eu não sonho mais com essa casa grande, eu não quero mais quase nada do que está descrito aqui nessa casa. Então, graças a Deus que eu não realizei esse sonho, porque muito provavelmente eu poderia estar infeliz ou com um baita de um elefante branco, assim, tendo que resolver hoje, ter gastado um monte, né? E saber que eu seria diferente hoje com a maturidade que eu tenho, com o pensamento que eu tenho, e não estaria mais contente nessa casa. A verdade é que nós mudamos, nós crescemos, amadurecemos, evoluímos. Tudo o que acontece na nossa vida, que a gente nem espera, né, faz a gente mudar. Mudar os nossos gostos, os nossos sonhos, os nossos desejos. A forma como nós reagimos, como nós enxergamos as pessoas, as situações. E eu acredito, assim, totalmente que Deus, sendo onisciente, onipresente e atemporal como ele sim já via o hoje, que é o futuro daquela época, sabia tudo o que iria acontecer nesse tempo, o quanto eu iria mudar. Para ele, eu já era essa pessoa de hoje lá atrás. E já existe, né? Uma eu do futuro, inclusive, que eu ainda não consigo ver, visualizar ou imaginar como será, mas Deus sabe. Deus sabe de tudo o que irá acontecer. Então, é claro que nós temos o nosso livre-arbítrio de desejar colocar os nossos sonhos em uma carta, fazer visualizações. Isso é fantástico e maravilhoso para que a gente atraia realmente o que a gente quer. Mas muitas vezes, quando isso não vem para nossa vida, um sonho material ou de repente profissional, né, ou amoroso, eu acredito que é porque Deus já vê lá na frente, ele sabe que vai ser um desperdício de energia, uma mudança de foco real
do que é pra gente fazer, que vai nos fazer feliz, mas que lá atrás a gente não consegue entender, aceitar, visualizar, nada disso. Deus sabe que alguns sonhos não valem tanto a pena assim Ele nos ajudar a realizar, até porque vão nos desviar do foco do que é pra gente realmente fazer, né? Porque isso é uma crença minha. Eu até gostaria de saber o que é que você pensa, o que é que você acredita. Não sei se tem a ver com religião ou apenas com crença, espiritualidade, mas particularmente, tá, gente? Eu não tô falando que isso é o certo. Eu acredito que a gente tenha livre arbítrio da maneira que vai conseguir as coisas, mas que nós já nascemos com meio que um contrato pré-estabelecido de algumas vivências, experiências que a gente assumiu e até pediu para viver antes de vir para a Terra, para esta vida aqui, porque foi nos explicado, nos mostrado, e até acredito que a gente, com a nossa própria consciência que se expande quando nós deixamos a matéria, o corpo físico, e viramos novamente apenas, né, a nossa alma, nosso espírito, eu acredito que a gente tem essa consciência muito maior, não precisa nem alguém mostrar e contar isso para nós. E é uma decisão nossa, inclusive, antes de vir para cá, de querer passar por algumas experiências aqui na Terra, para nossa evolução, para nosso amadurecimento, crescimento, né, espiritual, e inclusive simplesmente para ter experiência, né? Para ter experiências, porque eu gosto muito de assistir vídeos, ler livros, né, de variadas denominações de espiritualidade, algumas religiosas também gosto muito da Bíblia. Seguidamente eu cito, né, algumas passagens aqui para vocês. Eu sou cristã, acredito em Deus, em Jesus, e respeito absolutamente todas as crenças, religiões. Eu acredito que tudo está muito interligado e tudo que for para o bem meu e de vocês todos, somos todos um, somos todos irmãos aqui nessa terra, vivendo experiências para a evolução. Eu acredito que tudo isso está interligado e nos prepara, nos eleva, nos faz sermos pessoas, espíritos, almas melhores. Então, algumas experiências que a gente vive aqui e que estando aqui com o véu do esquecimento, a gente até pensa que são castigos, karmas, coisas horríveis, ruins. E, para bem da verdade, foi um pedido nosso mesmo para ter essas experiências diferentes. Então, essa é a minha forma de ver, é algo que me faz me sentir bem. Eu gosto de acreditar nisso e, para mim, faz sentido. Eu gostaria de ouvir, com todo respeito, assim, a sua opinião também aqui nos comentários, se você quiser compartilhar comigo. Bom, eu sei que está na hora de renovar essa carta, viu? Está na hora de renovar essa carta. Inclusive, ela faz parte de um projeto pessoal que eu desenvolvi também nesses últimos dias de férias, que há tempos eu queria. Eu sou muito movida a projetos na minha vida, sabe, gente? Professora, né? Faz parte da minha personalidade. Então, eu gosto, assim, das coisas organizadas, certas, que me ajudem a centrar, a pensar, a raciocinar e a seguir um plano do que fazer, como fazer, sabe? Eu funciono assim porque, de outra forma, se eu estou com o meu pensamento perturbado e bagunçado, eu acabo não fazendo nada. Acaba virando uma bagunça maior ainda. Então, eu vou compartilhar logo com vocês esse projeto, isso que eu criei nessas férias, primeiramente para mim. Foi para mim que eu fiz, que eu desenvolvi. Eu senti essa necessidade no meu coração de fazer e agora eu estou colocando ele em prática. E logo, muito em breve, eu vou compartilhar, vou mostrar para vocês esse projeto e quem sabe ele possa ajudar vocês também, assim como está me ajudando. Então aguardem, fiquem ligadinhos aqui. Se você não segue o canal, clica em inscrever-se, tá bom? Para você não perder nenhuma novidade de tudo isso que eu estou preparando para vocês
e eu vou comentar já já nos próximos dias.